Decidir bem é um dos predicados, uma das virtudes de um bom líder. E você, está preparado para decidir melhor? Sabe as armadilhas que se escondem, as armadilhas invisíveis que afetam as suas decisões e podem comprometer toda a sua liderança? Pois hoje nós vamos explorar esses erros invisíveis que o seu cérebro leva a te cometer na tomada de decisões e como evitar esses erros, como evitar ou reduzir a probabilidade que eles aconteçam. Para isso, nós vamos explorar como o seu cérebro decide, quais são os vieses cognitivos que levam a essas decisões equivocadas e métodos práticos para você reduzir a influência desses vieses e, consequentemente, tomar decisões melhores. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal você encontra o que há de mais avançado em neurociência, em programação neurolinguística aplicada à liderança, com o objetivo de tornar você um líder melhor, porque você precisa e sua equipe precisa. Como eu sempre digo, o mundo precisa de líderes melhores. Se você gosta desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu sempre trago conteúdo de valor aqui para você. Quem já leu o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman? Para quem não sabe, Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. A partir da pesquisa dele, se criou todo um ramo de economia comportamental. E para quem leu o livro, sabe que o nosso cérebro funciona, ele tem dois sistemas. O sistema um e o sistema 2. O sistema um é aquele que decide com base em atalhos, em emoções, para a tomada de decisões rápidas. Esse sistema foi necessário para a nossa sobrevivência como espécie humana, porque em tempos imemoriais você não tinha tempo de ficar pensando. Se você pensasse, você fatalmente seria jantado por algum tigre, aconteceria alguma coisa ruim com você. E o sistema 2 é aquele sistema lento, analítico, mais racional, em que você aprendeu, pode ter aprendido que esse é o ideal de ser utilizado, que todo mundo deveria utilizar, mas a verdade é que a maior parte das nossas decisões não são tomadas de forma lenta, analítica, e isso gera alguns problemas. Se você é um líder, você está tomando decisões o tempo todo e nem sempre você tem tempo para ser lento, analítico, racional, parar para decidir. E na maioria das vezes você toma decisões com base na emoção, com base nos atalhos, nesses viéses cognitivos. Exemplo, se você não tem um sistema de análise de perfil comportamental e de competências, você vai selecionar candidatos e você bate o olho naquele candidato, ele, nossa, gostei daquele ali, ele parece o mais competente. Na verdade, você tem um viés aí de familiaridade, você está escolhendo alguém que parece com você, que tem um jeitão igual ao seu e nem percebe isso. E acaba escolhendo, às vezes, um candidato que não é o melhor para aquela situação. Dito isso, eu vou falar agora de quatro vieses cognitivos que são muito comuns. Ah, eles são todos os vieses cognitivos? Não, nós temos mais de 100 vieses cognitivos. O que eu vou explorar aqui com vocês são apenas quatro que são muito comuns, são muito significativos na vida dos líderes. Mas se você quiser que eu explore em outros vídeos mais vieses cognitivos e como evitá-los, que é o que eu vou fazer aqui agora com esses quatro, comente aí, quero mais vieses cognitivos. Ou se você já conhece esses vieses, já me indica lá o viés cognitivo que você quer que seja explorado. Primeiro viés que eu vou explorar aqui é o viés de confirmação, que, como o nome já sugere, o nosso cérebro tende a confirmar, buscar, filtrar informações para sedimentar, para confirmar aquelas opiniões, aquelas crenças que nós já temos. Vou dar um exemplo prático. Você, por algum motivo, acredita que aquele colaborador não se dedica o suficiente, que ele não é comprometido, e aí você vê ele chegando atrasado, e aquilo ali. Pronto, ele não é comprometido, não está nem aí para a empresa, para a organização, mas se você fosse analisar direitinho, ele está entregando os resultados, ele está cumprindo metas, e o fato dele chegar atrasado naquele dia pode ter sido um evento isolado, mas como você tem aquele viés de confirmação, aquilo ali só vai servir para confirmar uma opinião que você já tinha. O resultado disso é que você, além de retroalimentar aquela crença, você vai acabar tomando uma decisão injusta, baseado nessa crença que está equivocada, e nesse caso você pode até perder um talento. O cara pode ser um bom profissional, ter um ótimo desempenho, e você, por conta daquele viés, você vai acabar perdendo. Como evitar exige sempre um exercício mental de, primeiro, você se questionar que evidências eu tenho
dessa opinião e que evidências contrárias eu tenho para que você possa acionar o sistema 2 para que ele analise aquilo ali. E uma outra coisa que pode ser feita é pedir a opinião a uma outra pessoa, ou de preferência, duas outras pessoas, para que você tenha outros inputs que não as vozes da sua cabeça, como as pessoas dizem popularmente, né? Essa crença. E aí que está te congelando. Segundo viés é um viés da ancoragem, e esse viés ele se manifesta de diferentes formas. Como o nome já diz, é como se eu colocasse uma âncora, quando a primeira informação ela acaba inconscientemente, na maioria dos casos, balizando as decisões, balizando, servindo como referência. A gente aprende, lida muito com o viés, com esse viés de ancoragem quando está fazendo negociação, que a primeira oferta serve para balizar as demais. Então, se a pessoa dá uma oferta lá, se você quer, você está negociando e quer um valor maior, você vai colocar o valor lá em cima, para depois o valor descer para aquele valor que você quer alcançar. Quem já negociou imóveis ou fez algum outro tipo de negociação mais profissional sabe do que eu estou falando. Mas não é só em negociações. Você, por exemplo, está discutindo um projeto que não tem ideia do cronograma, quanto tempo vai demorar. Se alguém apresenta uma primeira proposta com um determinado tempo, mesmo que esse tempo seja realista, aquilo ali vai acabar balizando toda a discussão sobre o projeto e o seu período de duração. E como diminuir esse efeito da ancoragem? Então, você tem que sair da situação, parar, buscar outras fontes de referência, para depois você se repaginar e ter outras fontes de referência. Então, o principal que eu considero aí é quebrar aquele estado, aquele. Se for na negociação, dê uma parada, vá pesquisar. Se for num conjunto de análise de projeto, para, respira, busca outras referências, reanalisa, para que você não se contamine com esse valor, com esse primeiro valor, e aí elimine ou diminua esse efeito ancoragem. Próximo viés é o viés de excesso de confiança. Ele é muito comum no meio profissional em pessoas que têm muita experiência, eles vão ganhando muita experiência, muitos sucessos na carreira, e eles vão começando a ignorar detalhes, ignorar procedimentos até às vezes de segurança, analíticos, e isso pode levar a decisões ruins. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão de risco, de segurança, é muito comum que pessoas experientes tendam a negligenciar checagens rotineiras, que eles acham enfadonhas. Isso acaba levando, se realizado, pode levar, tem um risco de levar a acidentes. No campo da liderança, isso se torna comum porque há uma concepção errada de que os líderes têm que ter todas as respostas, têm que ser muito confiantes. Isso pode levar o líder a achar que sabe ou achar que deva saber e deve tomar a decisão de qualquer forma. Isso pode levar a casos como, por exemplo, aquele líder que está acostumado a fazer apresentações e por isso não ensaia, ele tem que fazer uma apresentação importante, ele não ensaia o suficiente, ele não revisa os dados e comete algum erro que seja fatal naquela apresentação. Desde um gerente que acha que vai implantar um sistema que ele é muito experiente e ele negligencia alerta de segurança e ele implanta e acaba dando uma zebra no sistema que pode até inviabilizar a utilização daquele sistema ou o próprio cargo, porque ele não parou para fazer checagens necessárias e para mitigar os riscos que ele deveria ter mitigado. Como que você evita isso? É ter, como nas empresas que lidam com fatores de segurança, que tem checklist de segurança, você pode ter um checklist para as decisões, o que que eu posso estar ignorando, ouvir de novo, ouvir uma pessoa que tem experiência, um especialista naquilo ali, consultar especialista de fora também é uma forma de você mitigar esse risco. Então, o fundamental é você se questionar o que eu posso estar negligenciando, que não está aparecendo, que eu deveria ter consciência, não estou tendo. Próximo viés é um viés que ele não impacta tanto a tomada de decisões, mas ele meio que impede a aprendizagem, que é o viés de retrospectiva, que a gente pode representar por aquela frase: eu sabia que isso ia dar errado, eu sabia que isso não ia dar certo, que é o que, depois que dá errado, as pessoas dizem o porquê que dava errado, buscam explicações porque deu errado, mas ninguém avisou antes. Esse é um viés que não ajuda e ele só serve para prender as pessoas na culpabilidade e ele evita ou ele impede ou dificulta o aprendizado. E a forma de reduzir isso, primeiro, antes da decisão, documentar as hipóteses, fazer
gestão de risco, isso é muito importante. Gestão de risco não é uma coisa formal, é uma coisa que é bastante útil. E após a, a tomada de decisão, após os resultados aparecerem, sejam eles positivos ou negativos, fazer uma retrospectiva com base não em culpabilidade, quem errou, mas o que o que deu errado, o que deveríamos ter feito, o que não fizemos, para que na próxima acertemos mais. Então, essa é uma retrospectiva com base em aprendizagem, não com base em culpa, com base em algo que não vai ajudar. Ok, nós vimos então quatro vieses muito comuns, e você deve estar se perguntando, cara, mas isso parece meio óbvio. Como é que então é tão difícil de perceber? Como é que a gente não percebe esses vieses? Porque eles, quando a gente está dentro da situação, a rapidez da situação, as emoções impedem que nós percebamos esses viés. Então você só percebe se você parar, pensar, analisar ou se vier um input externo para que você consiga meio que desativar o sistema um e acionar mais o sistema 2. E para que essa análise fique um pouco melhor, eu vou propor uma coisa para você. Faz um exercício, pega esses quatro vieses, analisa, faz uma retrospectiva dos últimos meses e identifica quando eu posso ter sido afetado por algum desses vieses ou por todos esses vieses. E aí, diz para mim, comenta aí, deixa nos comentários qual viés você identificou que te influenciou em alguma decisão. Bom, dadas essas dicas preliminares, agora eu vou apresentar outras dicas mais completas para que você lidera, para que você, de modo sistemático, vá minimizando esses vieses e aumentando a eficácia, aumentando a precisão das suas decisões, ou seja, que você tome decisões melhores. Então, a primeira boa prática sistemática que eu sugiro é você criar um ritual analítico de tomada de decisão. Que é isso, é você treinar o seu cérebro através de perguntas, de questionamentos, para buscar o que está faltando. E aí você exercita a sua metacognição, que é pensar sobre o que você está pensando. Eu separei aqui algumas perguntas que eu vou ler aqui para vocês, que sempre que você tomar uma decisão, faça essas perguntas. De preferência, escreva, né? Eu vou dar essa dica mais adiante, mas quais são as perguntas? Quais são os dados que eu estou considerando? Quais são os que eu estou ignorando? Eu estou decidindo com base no medo, na pressa ou na pressão? Existe outra explicação possível além da que eu assumi, outra hipótese ou hipóteses do que eu assumi? E, importante, essa decisão é reversível ou ela exige um nível maior de análise, mais cautela? Que aí você tem um grau aí de no quanto você precisa decidir sobre aquela decisão. Obviamente, se for uma coisa irreversível, você vai ter que dedicar mais tempo, ouvir mais gente para tomar uma decisão melhor. A segunda prática é você buscar o seu ponto cego por intermédio de ouvir outras pessoas, de outras pessoas. Então, sempre que você tomar outra decisão, busque uma outra pessoa e pergunte a ela o que que apresente o contexto todo e pergunte para ela o que você vê aqui que eu não estou vendo, que outra opinião que você pode me dar. E, obviamente, aí você precisa de diversidade. Você precisa de pessoas que pensem diferente de você, porque se a pessoa pensar igual, ela não vai perceber esse ponto cego de jeito nenhum. Então, ambientes com diversidade eles fazem com que você tome melhores decisões, que tenham outros pontos de vista, e isso enriquece a decisão. Uma outra coisa que você pode, deve fazer, eu já falei, é documentar o seu processo decisório. Então, escrever o que você está pensando de uma forma estruturada para tomar decisão. E essa documentação é muito simples, você não tem que complicar as coisas. Então, qual é a decisão? Quais são as hipóteses, os motivos que me levam a decidir daquela forma, as vantagens, as desvantagens e os riscos que aquela decisão implica, assim como eventuais medidas mitigadoras. E lembrando sempre, se o risco for muito grande, você talvez tenha que decidir diferente. Agora, existem riscos que você pode diminuí-los, e aí você já fica melhor preparado para tomar qualquer decisão. Outra coisa é quando você decide com auxílio de outras pessoas ou decide em grupo, essa decisão, ela pode ser uma decisão melhor, mas a forma como você conduz isso pode apenas reforçar o viés que você tenha, principalmente se a equipe não for treinada para isso ou se todo mundo for homogêneo. Então, para orientar um grupo com menos vieses, fale por último. Se você falar primeiro, você vai enviesar, você vai ancorar toda aquela discussão. Quando pedir a opinião das pessoas,
Dê um tempo para elas pensarem. O silêncio, às vezes, é bom. Dê um tempo para as pessoas pensarem. Isso reduz o sistema, a atuação do sistema um, ativa mais o sistema 2. E você pode deliberadamente pedir visões contrárias. Eu quero uma visão contrária à minha. Vamos explorar, vamos usar a técnica do advogado do diabo. Então, o que que a gente não está vendo aqui? Isso ajuda também na tomada de decisão. Então, gente, você não. É possível eliminar os viéses fazem parte da sua vida, mas você pode reduzir esses viéses cognitivos na hora de decidir. Como é que você faz isso? Reeducando sua mente e criando ambientes que favoreçam uma melhor tomada de decisão. Não preciso dizer aí que a segurança psicológica no ambiente de equipe é fundamental. Sem segurança psicológica, você não vai ter pensamento crítico, você não vai ter opinião divergente, você não vai ter nada disso, suas decisões vão ficar enviesadas, com certeza. Então, agora que você conhece os principais vieses e tem estratégias que possam reduzir esses vieses, o que você precisa fazer é praticar, implementar essas coisas e utilizá-las no seu dia a dia. Você só assistir um vídeo não vai te dar melhores decisões. O que você precisa fazer é pegar esse conhecimento aqui, pegar, aplicar, adaptar para o seu contexto e testar, ver se ele funciona. A ideia desse canal aqui de liderança é que você exercite aquilo, te dá conhecimento para que você consiga colocar em prática. Sem prática, isso não vai trazer nenhum benefício para você. É isso aí, qualquer dificuldade, você comente aí, estou tendo dificuldade, X ou Y, que eu procuro responder, te dando também dicas que vão te ajudar. Eu sempre digo, o mundo precisa de líderes melhores. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.